Queridos irmãos, na parte da manhã nós estamos com uma série de estudos, casos de família, onde nós temos a oportunidade de olhar para a Bíblia e ver a história de famílias, de homens e de mulheres como eu e você, que foram abençoados apesar de ser quem eram. E hoje nós iremos tratar sobre Corá, um nome inesquecível. Pai rebelde, filhos obedientes. Vocês já ouviram falar da história de Corá? Quem já ouviu? Coré é mesmo a mesma pessoa, só uma questão do hebraico. E sobre isso que nós iremos tratar nessa manhã. Gostaria de convidar aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Números, capítulo 16, Números capítulo 16, do versículo 8 em diante. Números 16, do versículo 8 em diante. Se você achou, diz amém. Se não achou, fala espera aí, e eu espero mais um pouquinho. Eu ouvi um espera aí. Vou esperar. Números capítulo 16. Quem falou espera aí, se achou, pode falar amém. Versículo 8 diz o seguinte: Moisés disse também a Corá: Agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que ele é para que estejam murmurando contra ele? Somente até aqui, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse memorial que tivemos, onde as nossas mentes são levadas ao teu sacrifício, à tua obra nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores, ó Pai. Nós não somos dignos de fazermos parte da tua família, mas a tua graça é maior do que os nossos pecados. E por isso nós te louvamos, ó Pai. E por isso nós engrandecemos o teu nome, e por isso nós queremos gastar as nossas vidas para a honra e glória do teu nome, Pai. Nesse momento que a tua palavra será pregada, Pai, em nome de Jesus, acalma nossos corações, que teu Espírito Santo fale ao íntimo de cada um, que todos nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, melhores do que como entramos, mais conscientes, ó Pai, do nosso dever, de quem o Senhor é e de quem nós somos, ó Pai. E que assim como Tiago nos ensinou, Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, conta-se a história, e eu gosto de começar com histórias, de alguns caçadores que queriam pegar macacos na floresta, e sabe que macaco é um bicho sabido, né? Como falam os antigos. E nada de conseguir pegar aqueles macaquinhos na floresta, até que um dos homens teve uma ideia. Pegou uma garrafa com uma boca bem pequena, onde só cabia a mão do macaco fechadinha, a mão do macaco conseguia entrar dentro daquela boca, e colocou dentro dessa garrafa uma frutinha que chamasse a atenção daquele macaco. E aquele macaco descia da árvore, ia até aquela garrafa, colocava a mão dentro da garrafa, pegava a fruta, só que na hora de sair, ele não conseguia, porque a mão estava fechada, já não tinha mais espaço para aquela mão do macaquinho sair da garrafa. Diante disso, a garrafa mais pesada do que o macaco não conseguia fugir quando os caçadores vinham. O macaco estava diante de um dilema. Ou ele soltava aquela fruta e ia para a liberdade, ou ele ficava preso ali naquele prêmio e era capturado.
e dessa forma os caçadores conseguiram capturar vários macacos com essa estratégia. A história de Corá nos mostra a história de um homem que ficou preso ao pecado principal, ao primeiro pecado cometido e que nós temos conhecimento. E hoje eu vou fazer perguntas. Pastor Fernando. Tô brincando. É porque ele gosta de fazer isso, né, com a gente, né? Deixa o nosso coração palpitando. Tô brincando, fazer não, porque depois o senhor vai pegar o microfone, né? Eu fico em mais lençóis. Mas o primeiro pecado que nós temos conhecimento é o pecado da rebelião. A Bíblia não relata isso, a Bíblia não traz essa história para a gente, mas nós sabemos que um anjo criado por Deus pecou, se rebelou contra Deus, e 1/3 dos anjos cometeram esse mesmo pecado, e por isso eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos do local que Deus tinha criado para ele, da posição que Deus tinha criado para eles. E me parece que Corá estava preso a esse pecado. O texto vai trazer, e o livro de Números é um livro que nos mostra o quão difícil foi o relacionamento de Moisés e Arão com o povo, um povo de coração duro, um povo rebelde, um povo que estava sempre cometendo o pecado da murmuração. E, nesse momento, Moisés está passando exatamente por essa situação. Corá se levanta, o texto vai dizer, junto com Abirão e Datã, homens, líderes no meio da congregação, e se opõem à liderança de Moisés. Esses homens se opõem à liderança de Arão também. Não só esses 3, mas eles reúnem 250 príncipes, 250 homens influentes no meio do povo, para levantar uma rebelião que a gente, ao ler o capítulo 16, podemos entender que essa rebelião ela tinha 2 âmbitos, um âmbito religioso e um âmbito civil. Alguns desses homens queriam ser sacerdotes, apesar de serem levitas. Outros queriam ser os líderes do povo, no lugar de Moisés. Esses homens cometeram tal pecado que trouxeram para o coração de Moisés, trouxeram para o coração de Arão uma tristeza muito grande, um pesar muito grande, porque não era a primeira vez que eles estavam passando por isso. Se nós voltarmos a alguns capítulos, nós vamos ver que Moisés já tinha enfrentado essa situação com a sua própria irmã. Miriam tinha se levantado contra Moisés, e agora Corá, que através da genealogia nós podemos ver que era primo de Moisés, também está cometendo isso. Cometendo o pecado da rebelião. E como já disse para os irmãos, preso ao mesmo pecado cometido lá atrás, antes do homem ser criado. Meus irmãos, o que a gente consegue ver, e eu já falei aqui uma vez, e trabalho em cima disso, que as maiores doutrinas bíblicas, elas se encontram em Gênesis, principalmente no Éden. E aqui nós podemos ver a doutrina do pecado, e o primeiro pecado cometido, como eu já disse, foi o pecado da rebelião. E não existe pecado que fica impune. E o pecado da rebelião, mais ainda, quando nós vamos ver a história da igreja, a história do povo de Israel, a história do mundo, todas as vezes que alguém se levantou em rebelião contra uma liderança, essa pessoa foi punida. Satanás se levantou em rebelião e ele foi expulso. Adão e Eva cometeram o pecado da rebelião. Eles se rebelaram contra Deus, eles se rebelaram contra a lei de Deus, contra os mandamentos do Senhor. E como consequência disso, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Eles sofreram a morte espiritual, que é o homem separado de Deus, apesar de nós sabermos que a graça se manifestou na vida desses homens. Absalão, quando se levanta em rebelião contra seu pai Davi, ele é punido também. Ele morre. Então nós vamos ver que toda e qualquer rebelião sempre será castigada. E não foi diferente na história de Corá.
Esse homem, ele tinha tudo para escrever uma história linda. Ele era um levita. Ele foi separado para o serviço do Senhor. Claro que entre os levitas, tinham aqueles que tinham sido separados para serem sacerdotes. Não foi o caso de Corá. Parece que Corá não entendeu o seu papel dentro do povo. E por não entender o seu papel, ele queria assumir um papel que não era dele. E o pior de tudo é que Corá não teve o entendimento de que quando há um confrontamento, uma rebelião contra um escolhido de Deus, na verdade o que ele está fazendo é se rebelando contra o próprio Deus. E é isso que Moisés fala aqui. Corá se levanta e não se levanta sozinho, convoca outros homens e começa a fazer uma arruaça no meio do povo de Israel. Aquele povo que já tinha muitas preocupações, ainda tem que enfrentar mais isso, e homens e mulheres tiveram seus corações voltados para Corá e se levantaram contra Moisés também, relatando uma triste história na vida e no povo de Israel. A rebelião de Corá é obra da inveja, da presunção, é obra do atrevimento, da falsa religiosidade, porque ele vai dizer, olha Moisés, quem é você? Só você que é santo, por um acaso? Depois você lê o capítulo 16. Não, o Senhor está com todos nós aqui. Todos nós somos santos, todos nós temos condições de fazer o teu trabalho. E quando nós lemos a biografia de Moisés, você não vê Moisés trazendo para si esse sentimento de que eu sou o único que posso, eu sou o bom. Pelo contrário, quando você estuda, faz parte da escola bíblica, você lê a Bíblia, você vai ver que no encontro de Moisés, lá na sarça, o que Moisés fez era tentar fugir daquilo. Mas Deus o convenceu do seu chamado, e por isso ele estava exercendo aquela posição diante do povo. Coisa que Corá parece que não entendeu. E o que Corá faz, a rebelião dele, o pecado dele, é um pecado que não influenciou apenas a vida dele. Nós vamos ver no Antigo Testamento que todas as vezes que homens se levantavam em desobediência à palavra de Deus, eles sofriam e a família dele também sofria. As consequências se estendiam para aqueles que eram seus familiares. E Corá colocou a sua família em risco quando pecou contra Deus, quando se rebelou contra Moisés. Aqueles homens, Datã e Abirão, que seguiram Corá nisso, também colocaram a sua família em risco. Tanto é que esses homens sofreram a consequência do seu pecado. Você já ouviu falar, mas eu vou refrescar a sua memória. Moisés fica indignado com aquela situação, e Moisés chama o povo e fala, olha, então nós vamos ver quem é o escolhido de Deus. Quem é o escolhido para exercer essa função. Se vocês morrerem por causa natural, então vocês estão falando a verdade, vocês estão se posicionando de forma correta. Agora, se acontecer algo sobrenatural, se a terra se abrir e vocês forem engolidos por ela, então todo o povo saberá que vocês estão agindo em rebeldia. O texto vai dizer que Moisés mal acaba de falar, a terra se abre e aqueles homens são engolidos pela terra e são mortos ali naquela situação desesperadora. Como consequência do seu pecado, Datã, Abirão, Corá e alguns de sua família sofrem, assim como Satanás lá atrás, assim como Adão e assim como todos aqueles que se levantam em rebelião contra uma liderança instituída por Deus, que como consequência é uma rebelião contra o próprio Deus. Meus irmãos, em algum momento de nossas vidas, e eu espero que esse momento não seja o hoje, é bem provável que nós já tenhamos levantado a hashtag Somos Todos Corá. Porque em algum momento nós nos rebelamos contra o enviado de Deus, contra o escolhido de Deus. Esse texto ele tem que ser analisado sobre duas perspectivas. A primeira é Moisés sendo representante de Deus.
E nós temos alguém que é maior do que Moisés. Nós temos um enviado que é infinitamente maior do que Moisés, que é o nosso Senhor Jesus. Em algum momento de nossas vidas, nós nos levantamos e nos rebelamos contra aquele que foi enviado por Deus. Se hoje estamos aqui, se hoje nossa história é uma história diferente, amém, glória a Deus por isso. Mas eu olho para a minha história e eu sei que um dia, aquilo que Jesus me falava, eu era contrário. Eu sei que um dia, os passos que Jesus queria que eu desse, eu falava, não, Senhor, eu vou para outro. Eu me rebelei contra o Senhor. A minha vida, o meu passado me condena. O meu passado me condena. Eu posso olhar para trás e falar assim, existiu um dia na minha vida que eu também fui um Corá. Existiu um dia na minha vida, houve um dia na minha vida que eu merecia a morte, que eu merecia que a terra se abrisse e eu fosse engolido por ela. Porque todos nós, em algum momento, nos rebelamos contra o enviado de Deus. Espero eu que aqui nesse salão não tenha mais ninguém nessa situação, mas se tiver, preste atenção na história de Corá. Espero eu que todos nós tenhamos passado por essa fase. Mas ainda assim nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque esse texto ele tem que ser analisado por uma outra perspectiva, uma perspectiva horizontal. A perspectiva de uma vida em comunidade, uma vida dentro da igreja, uma vida onde cada um tem a sua função. Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. O não entendimento do seu papel. Corá não entendeu para aquilo que ele foi chamado. E por isso ele se levanta contra uma liderança instituída por Deus. Meus irmãos, corremos um sério risco de colocarmos não só as nossas vidas, mas as vidas de nossas famílias em risco quando nos levantamos contra a liderança instituída por Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo essa frase lamentável que a gente ouve em alguns arraiais, que você não deve mexer com o ungido do Senhor. Ai de você tocar no ungido do Senhor. Eu não estou falando isso. Toda liderança levantada por Deus, assim como foi Moisés, é uma liderança humana. São homens de Deus. São de Deus, mas são homens. Pecadores, sujeitos aos mesmos medos, às mesmas paixões, às mesmas dificuldades que cada um de nós temos. Eu não estou falando que existe a inerrância da liderança, não existe isso. Todo líder é passível de erro. Mas eu estou falando de uma liderança que você olha para a vida dela e você vê naquele homem, naquela mulher, uma disposição de seguir a Bíblia. Uma disposição de viver conforme os preceitos bíblicos, tal qual era Moisés. Homem pecador, mas homem que se sujeitava à palavra de Deus. Eu estou falando desse tipo de liderança. De homens de caráter. De homens que falam uma coisa na tua frente e continuam mantendo aquela fala quando você não está olhando. Homens que a vida falam mais do que as palavras. É esse tipo de liderança que eu estou falando, que se deixe isso bem claro. Quando você se levanta contra essa liderança, quando você se levanta contra esse homem, contra essa mulher que tem se esforçado para te conduzir de acordo com a palavra de Deus, quando você se rebela contra esses, você está correndo um grande risco de morte. Não só você, como também a sua família. Não, Diego, mas nós estamos vivendo no período da graça. E depois de Corá, eu nunca vi uma história onde a terra se abriu e as pessoas morreram. Mas a gente pode não apenas falar de morte física. Nós podemos falar de morte espiritual. Quantas famílias hoje não se relacionam mais com Deus? Quantas famílias hoje tiveram seus sonhos interrompidos? Quantas famílias hoje vivem uma vida preto e branco, sem som? Simplesmente porque em algum momento a liderança dessa família, o cabeça dessa família, aquele que deveria dar o exemplo, se levantou contra alguém que foi instituído por Deus. E como o texto nos diz, quando nós nos levantamos contra alguém instituído por Deus, nós estamos nos levantando contra o próprio Deus.
E isso gera em nós morte espiritual. Meus irmãos, nós precisamos, assim como aqueles macaquinhos não fizeram, largar o fruto do pecado para vivermos uma vida de liberdade. Muitos estão presos nesse fruto da rebelião e comentam de forma livre na sua casa, falando mal da sua liderança, falando mal para os seus filhos. Ah, porque o líder é isso, porque o pastor é aquilo outro. Gerando morte espiritual no coração dos filhos, gerando morte espiritual no seio da casa. Foi exatamente isso que Corá fez. E é exatamente isso que o texto nos alerta a não fazermos. Todas as vezes que nos levantamos contra aqueles que estão na liderança, de acordo com os padrões bíblicos, nós corremos sérios riscos de morrermos e levarmos as nossas famílias juntas. Muitas famílias estão em risco por causa da rebeldia. A rebeldia é oriunda da obra da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13, Paulo vai tratar sobre isso. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Por toda a lei pode ser resumida em um único mandamento: ame ao seu próximo, como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois corre o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões. Percebam que as obras da carne envolvem muito daquilo que está no contexto da rebeldia. Meus irmãos, nós não fomos chamados para uma vida de escravidão, uma vida preso numa armadilha feita por Satanás, feita pela nossa própria carne. Nós fomos chamados para a liberdade. E todas as vezes que nos levantamos contra o Senhor, para aqueles que ainda não se renderam a Jesus Cristo, ou contra uma liderança instituída por Deus, corremos sérios riscos de morrermos. Hebreus 13, 17 diz: obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Existem muitas pessoas dentro dos nossos muros que estão colhendo hoje o fruto de uma vida de rebeldia. Existem muitos filhos, e preste atenção no que eu vou falar, irmãos. Não estou dizendo todos, mas existem muitos filhos que estão afastados do caminho do Senhor, frutos da rebeldia de seus pais. Frutos de homens e de mulheres que não tiveram sabedoria e, na frente de seus filhos, se rebelaram contra a liderança instituída por Deus. E agora esses meninos e essas meninas não querem mais saber de Deus, porque, diante daquela atitude dos seus pais, morte foi gerada dentro do lar. Muitos, não todos. Porque existem pais tementes ao Senhor, que trataram seus filhos no caminho do Senhor e ainda assim
esses jovens ainda não estão servindo a Deus. Muitos, mas não todos. Lembro que uma vez eu fui conversar com um jovem e fui falar com ele o porquê que ele estava afastado do caminho do Senhor, e comecei a conversar. E ele começou a me relatar diversas situações que ele foi submetido quando ele ainda era adolescente. E algumas dessas situações estavam relacionadas ao fato do pai dele ter se levantado em rebelião contra uma liderança instituída por Deus, gerando no coração daquele jovem morte espiritual. A história de Corá é um homem inesquecível, porque ele marcou a família dele, ele marcou uma geração com uma rebeldia, com um pecado, e nós precisamos, irmãos, nos atentarmos para essa história, para não incorrermos no mesmo erro, no mesmo pecado. Mas a história de Corá também é a história, ou melhor, em primeiro lugar, a história de Deus de Corá. Porque o mesmo Deus que é justo, o mesmo Deus que pesa a sua mão, o mesmo Deus que pune o pecado, é o mesmo Deus que se demonstra gracioso, é o mesmo Deus que ama, é o mesmo Deus que dá uma oportunidade para que histórias sejam mudadas. E não foi diferente na vida, na família de Corá. Porque se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Números capítulo 26, aqui no contexto, o povo está passando por um novo recenseamento. As famílias estão sendo levantadas, está sendo feito um registro de todas as famílias. E no versículo 11, no versículo 10 diz o seguinte, não, vamos para o 9. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu, com Corá morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. E o versículo 11 traz a graça de Deus nos descendentes de Corá. Mas os filhos de Corá não morreram. É fantástico esse pequeno versículo. Por que os filhos de Corá não morreram? Eu não sei. A Bíblia não me mostra isso, não me deixa claro isso. É bem provável que eles não tenham participado da rebelião. Dizer que eles eram pequenos e Deus poupou-os não é um caminho melhor para se seguir, porque os filhos de Datã e Abirão morreram. Se você for ver no capítulo 16, a família toda deles foram. Mas de alguma forma, de alguma graça inexplicável, os filhos de Corá não morreram. Os descendentes de Corá foram preservados. De alguma forma, Deus usou aquela história, Deus usou aquela situação para não só demonstrar a sua justiça, como demonstrar também o seu amor. E o amor e a justiça de Deus, eles caminham em perfeição. Um Deus justo é um Deus amoroso, um Deus santo é um Deus misericordioso. E essa misericórdia se estendeu sobre a vida dos descendentes de Corá. Aqueles meninos, aqueles homens, aquelas mulheres, eles tiveram a oportunidade de viverem uma nova experiência, uma nova história. Eles não precisaram, ou não foi necessário que eles ficassem presos à rebeldia de seu pai. Deus deu a eles a oportunidade de abrirem as suas mãos, soltarem aquele fruto pecaminoso e começar uma nova vida. E assim esses meninos fizeram, assim esses descendentes fizeram. Por mais que eles tivessem carregado a marca do pecado de seu pai. Porque os irmãos sabem que para os judeus a genealogia é de suma importância. Em algum momento, talvez eles, ou certamente, eles eram lembrados daquilo que o seu antepassado cometeu. Mas eles não ficaram presos ao seu passado. Eles começaram uma nova história diante da graça e da misericórdia de Deus.
E se você tem acompanhado as mensagens de quarta-feira, onde nós temos a oportunidade de estudar o livro de Salmos, nós entramos no livro 2, e os primeiros 10 ou 9 capítulos, primeiros salmos, são os salmos dos filhos de Corá. Salmos de uma descendência que entendeu a graça de Deus sobre a vida deles, e entendeu o seu papel, que eles eram levitas, a obrigação deles, o papel deles era estarem ali no templo, no tabernáculo, louvando ao Senhor, dentre outras funções. E viveram essa graça, desfrutaram desse privilégio, de terem a oportunidade dada por Deus de viverem uma nova história, de construírem uma nova história, de servirem a um Deus misericordioso, um Deus que dá uma nova oportunidade. Esses homens tiveram essa oportunidade e eles não desperdiçaram isso. Nos momentos de crise, eles se voltaram para Deus. Como diz o Salmo, por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? É um salmo do filho de Corá. Se nós pudermos ver, abram comigo suas Bíblias no livro Salmo 42. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É um descendente de Corá falando isso. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa. 43, é um descendente de Corá falando isso. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizestes outrora em seus dias. É um descendente de Corá falando isso. Salmo 45, meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como uma pena de um hábil escritor. 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E todos os outros escritos dos descendentes de Corá me ensina que aqueles homens romperam com o seu passado, romperam com a rebelião, preferiram abrir mão do fruto pecaminoso e foram livres, livres para servir a Deus, livres para adorar aquele que é para sempre. E essa história ensina a mim e aos irmãos que Deus tem nos chamado para vivermos essa vida de graça. Deus tem nos chamado para vivermos uma nova história. Talvez você, assim como Corá, tenha se levantado contra o enviado de Deus, Jesus Cristo, e vive uma vida de rebelião, ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não o reconheceu como líder supremo, como aquele que tem o direito de conduzir a sua vida. Nessa noite, Deus está te apresentando a graça. Nessa noite, Deus está te dizendo o seguinte: você deveria morrer. Nessa noite, Deus está fazendo exatamente o que Ele fez com Jonas. Sabe o que é o grande peixe na vida de Jonas? Misericórdia e graça. Porque Jonas pecou e ele deveria morrer. Mas Deus envia um grande peixe. E esse grande peixe, que eu não sei que tipo de peixe é, não é uma baleia, ou pode ser uma baleia, mas ele é graça. Talvez hoje, nessa manhã, você esteja vivendo a graça. Você deveria morrer. Eu um dia tinha a certeza da morte por ter me rebelado contra o enviado de Deus, mas Ele me ofereceu a graça. E eu recebi essa graça. E eu tento, dia após dia, viver sobre a perspectiva da graça, desfrutando os privilégios da graça, contribuindo com a obra de acordo com a graça, tal qual os descendentes de Corá assim fizeram. Talvez a sua família esteja vivendo morte espiritual, porque em algum momento lhe faltou sabedoria para não se levantar contra aqueles escolhidos de Deus, dentro daquele parêntese que eu fiz.
E talvez você esteja sofrendo as consequências de tal atitude. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, de acordo com a palavra de Deus, que o mesmo Deus que se levantou em graça aos descendentes de Corá é o mesmo Deus que se levanta em graça na minha vida e na sua vida. E esse Deus está te convidando, esse Deus está nos convidando a viver de acordo com a perspectiva da graça. E desfrutar desse privilégio, e dar frutos desse privilégio, e compor canções de acordo com esse privilégio recebido. Porque o Deus que é justo é um Deus que é gracioso. Um Deus que pune o pecado é o Deus que dá ao homem pecador a oportunidade de viver o outro lado da moeda. E é esse outro lado da moeda que Deus tem chamado a mim e a você para desfrutarmos. A minha família e a sua família para desfrutarmos. Você pode viver como Corá, preso a uma armadilha pecaminosa. Ou você pode simplesmente entender que pela graça sois salvo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não foi por mérito humano, não foi por nada que nós fizemos. Nós tínhamos o direito da morte. Mas ainda assim Deus preferiu nos dar a vida. E quando nós recebemos essa verdade, nós abrimos as nossas mãos, nos soltamos da armadilha e desfrutamos, assim como os filhos de Corá, da presença majestosa de Deus. E as nossas vidas dão frutos. E outras vidas são abençoadas através da nossa vida. É isso que Deus está chamando a mim e a você. Corá foi um homem, um nome inesquecível. Um pai rebelde. Mas teve filhos obedientes, uma descendência obediente. E essa obediência só se deu porque eles entenderam a graça de Deus. Deus tem nos chamado para viver diante dessa graça, desfrutar dessa graça e viver em obediência. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós não venhamos a ficar presos ao nosso passado, mas que possamos desfrutar um futuro maravilhoso na presença do nosso Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Aleluia. De gratos louvores transborda o meu coração.